e quarta gerações que ainda não foram quebrados. Não deixa de ser pecado. Ok? Então, eu acredito que Deus escolhe cada um de nós. Desde o ventre da nossa mãe, antes mesmo do ventre da nossa mãe, e Ele escolhe o ventre pelo qual nós devemos nascer. Sim. Porque a Bíblia diz que Deus nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Então, Ele é que te põe naquela família. Porque Ele já te conhecia. Entendeu? E se você está numa família que está vendo coisas erradas e você hoje ouve a verdade, você deve se mudar de lado, deve mudar-se de lado. Sair do lado do mal para o lado do bem. E quebrar todas essas maldições, todos esses pecados. Sim, às vezes vivemos presos, oramos, fazemos, estamos na igreja, mas temos laços diabólicos que vieram do passado e nós não sabemos. Ok? E eu acredito que Deus é que põe cada um no ventre daquela mãe. Por isso é que a Bíblia diz, num dos mandamentos, que nós devemos honrar e respeitar mãe e pai, como está escrito em Êxodo 20:12, que diz assim: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. É o único mandamento com promessa. Ok? Então a nossa história vem de longe. Agora eu quero entrar numa dimensão da ciência para você perceber um pouco mais sobre você mesmo. Informações que passam assim em velocidade diante de ti, você não presta atenção, para você poder se conhecer melhor. Ok? Na ciência, após algumas investigações, algumas pesquisas sobre como nasce um feto ou como se fecunda o feto, nós fomos investigar e percebemos um pouco mais sobre nós mesmos de acordo com a ciência. Ok? E diz assim: o processo da fecundação começa no momento em que o espermatozoide consegue penetrar no óvulo da mulher. Esse processo acontece no período fértil da mulher. Após a fecundação do óvulo, há a formação dos zigotos. Zigotos são células iniciais de um ser humano que faz fusão com as gametas femininas e masculinas, que são as células reprodutoras. Okay? Após essa fusão, o zigoto desenvolve e forma o embrião e posteriormente o feto, que é a formação do bebê. Resumidamente, é assim que esse processo funciona. Mas de uma forma muito delicada e complicada. Esse processo tem vários estágios, pelo qual o espermatozoide enfrenta e passa até chegar a ser um feto. Okay? É uma luta constante pelo nascimento. E é muito melindroso. Ou seja, a hipótese de uma mulher perder a gravidez no processo é muito elevada. Muitas mulheres perdem a gravidez até mesmo em repouso. Elas perdem o bebê mesmo estando em repouso, porque o processo é melindroso. Até formar um bebê, que é um feto, o espermatozoide passa por vários perigos e várias provações. Ok? Antes da fecundação, a história começa quando o espermatozoide é depositado no órgão da mulher. Apenas uma parte entra e chega às trompas do falópio. A outra parte perde-se e morre. São os tais que ficam pelo caminho. Ok? A parte que entra dentro do útero da mulher leva 6 a 12 dias para o óvulo fertilizar. Ok? Leva 6 a 12 dias para o óvulo fertilizar e viajar até o útero da mulher. E ficar grudado na parede do útero da mulher. Esse processo chama-se implantação. E para entrar no óvulo, o espermatozoide tem que fazer 2 coisas, senão ele não entra. Primeiro, ele tem que romper um grupo de células que circulam no óvulo. Esses são os guardas, para não deixar nenhum espermatozoide entrar. Eles como são uma espécie de pitbulls que estão a guardar ali. Quando o espermatozoide vem para penetrar naquela membrana, eles tentam aniquilar o espermatozoide. Ok? E o espermatozoide precisa romper esse grupo de células, que são os guardas. Ok? Depois que ele rompe,
ele precisa romper também a membrana externa do óvulo. E assim que ele entra, essa membrana fecha-se e muda e se torna impenetrável para os outros espermatozoides. Ou seja, o teu processo começa com luta. Ok? Imagina quem é esse espermatozoide. O espermatozoide é você que venceu todas essas barreiras, esses estágios complicados, essas complicações melindrosas. Ok? Olha, ainda mais interessante é assim. Segundo a OMS, cada ejaculação tem volta de 15 milhões de espermatozoides em cada ejaculação de um homem. 15 milhões de espermatozoides. O mesmo é dizer que tinham 15 milhões de pessoas naquela corrida. Ok? 15 milhões de pessoas. Imagina quem é que nasceu. Quem conseguiu fecundar? Foi você. Ok? A tua história começa de longe. Ok? Acredito que até você começa a gostar um pouco mais de si mesmo. Sim, você é um vitorioso. Porque mesmo ainda nesse processo, muitos morrem no percurso. Muitos nascem e no nascimento morrem também. Outros nascem, as mães rejeitam, jogam no lixo, mas matam os bebês. Mas você está aí com vida a ouvir essa mensagem. Então você é um vitorioso, ok? Acredito até que você começa a gostar um pouco mais de si mesmo. Sim. Há muita coisa sobre nós que nós não sabemos. Nós viemos de longe para estarmos aqui. Então não é para nós andarmos a brincar com a nossa vida. Ok? Você é um vencedor desde o início da tua história. Desde o momento que teu pai pôs a semente lá na tua mãe, que você começou uma corrida e você começou essa corrida para nascer, para vencer essa corrida. Ok? Você é um vitorioso. Ok? Por isso é que a Bíblia diz que nós devemos amar a nós mesmos. Porque Deus conhece todo esse percurso que nós fizemos para chegarmos até aí. E não é para deitarmos fora. Não é uma coisa que é para ser em vão. Ok? E quando nós amamos a nós mesmos, porque conhecemos a nossa história, é muito mais fácil nós amarmos ao nosso próximo, porque ele também passou do mesmo processo de vitória. Ok? É impossível você não amar ao próximo quando você conhece essas histórias de vencer batalhas. Ok? Agora eu quero trazer também um pouco acerca de você mesmo, que você não sabe, mas a nível de Deus, a nível espiritual. Ok? Quero mostrar um pouco do lado espiritual. Qual é a tua origem, de onde você vem. Ok? Se você for ver lá em Salmo 139, ok? Você vai perceber que Davi falava a Deus porque ele via na dimensão da fé e do espírito que ele tinha. Ele se via e agradecia a Deus porque Deus lhe revelou que desde o ventre da sua mãe, Deus o conhecia. Ok? No versículo 1 diz: ó Senhor Deus, tu me examinas e tu me conheces. No versículo 1. Tu me examinas e tu me... Sabe, Deus nos conhece mesmo antes de nós existirmos. Então não vale a pena você mentir para Deus, não vale a pena você fugir de Deus, não vale a pena você mentir para Deus, porque Ele te vê até em segredo, ok? E em Jeremias 1, no verso 4 e 5, diz assim, no versículo 4 diz assim: o Senhor Deus me disse, estava a falar com Jeremias, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu te escolhi. E olha, o que Deus estava a falar para Jeremias, Ele está a falar para ti. Que antes do teu nascimento, quando você ainda estava na barriga da tua mãe, Deus te escolheu. Ok? E te separou para que você fosse uma bênção para as nações. Uma bênção, um profeta, um ministro de Deus, um embaixador de Cristo, uma boa pessoa, uma pessoa educada. É tudo isso lá dentro. Ok? Depois nós, quando vamos voltar ao Salmo 139, no versículo 13, diz assim:
Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Quem te formou lá dentro é Deus. E Ele te formou segundo a sua vontade. Ok? No versículo 14 diz: eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Ou seja, você é perfeito para Deus. Você é maravilhoso para Deus. Não importa o teu defeito. Não importa se você é alto, baixo, magro, gordo. Você é careca, não é careca. Você é maravilhoso para Deus. Ok? No versículo 15 diz assim: tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Ok? No versículo 16 diz: tu me viste antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Meu amigo, quando tua mãe estava grávida de ti, Deus levava lá a mão dele, ele punha o osso, ele punha o nariz, ele punha a boca, do jeito que ele queria. Cada pelo do teu corpo, cada toque que você tem no teu corpo, o cabelo que você tem, a cor, a altura, tudo foi feito à medida que Deus fez assim com um propósito. Ok? Então não tem como você não se amar, porque Deus te fez assim antes de você nascer. Ok? Ok? Deus sempre te amou. Sempre te amou. E Ele te fez à medida, segundo a sua vontade, mesmo antes da tua existência. Ele foi te dando e foi te fazendo a detalhe. Ok? Desde a barriga da tua mãe. Ok? Este é mais um motivo para você se amar e gostar de ti mesmo. Ok? Agora não estou a dizer para você se ficar apaixonado e ficar cheio de si mesmo. Não, 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 não. Se idolatrar. Não, 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 não. Eu não estou a falar disso. Eu estou a dizer-te para tu compreenderes que Deus te amou e Ele te fez como você é, desde o início. Ok? Então, nós aprendemos o que até agora? Aprendemos que a nossa origem tem influência sobre a nossa vida, sobre o pecado. Há pecado que nós carregamos que vem de longe. E nós aprendemos que, segundo a ciência, foi uma luta para nós nascermos com vida. E 14.999.999 pessoas morreram e nós é que vencemos a corrida. Ok? Meu amigo, você só pode amar a si mesmo. Você não pode se olhar como um derrotado, um fraco, um miserável. Você sequer pode pensar em suicídio. Porque você é importante, você foi amado antes de você nascer.